Olá gente, tudo bem? Eu resolvi fazer um vídeo sobre sibutramina. Eu já tenho nesse canal alguns vídeos sobre o medicamento para emagrecer. A sibutramina é um medicamento muito debatido, então há muitos avisos sobre o risco do seu uso, mas eu acho que ainda posso contribuir bastante. Principalmente porque é um medicamento em desuso, logo muito pouco prescrito hoje em dia. Mas ainda há muita gente utilizando, principalmente sobre automedicação. E eu sei que quem usa medicamento para emagrecer, até pela dificuldade que é emagrecer, são pessoas bastante motivadas e que conhecem que é um certo risco. Então eu espero que com esse vídeo você entenda melhor o medicamento que você está usando, entenda melhor os riscos e se realmente a estratégia que você está usando é boa, se vale a pena, né? E que você conheça como funciona. Eu acho isso importante também. Então vamos lá, vamos conhecer mais um pouquinho sobre a sibutramina. Esse medicamento ele interfere nos níveis de catecolamina. Bom, mas o que é catecolamina? Talvez você não conheça catecolaminas com esse nome, mas certamente você conhece coisas como adrenalina, noradrenalina nesse caso, dopamina, serotonina, que são neurotransmissores. Essas substâncias são produzidas pelo corpo e elas têm funções variadas e elas interferem no funcionamento de vários sistemas diferentes em várias partes diferentes do corpo. Mas o que é popularizado é os efeitos dessa substância no sistema nervoso central e a sua relação com o comportamento. Por exemplo, a gente sabe que a adrenalina está relacionado a um maior estado de alerta, a euforia, ao medo, aquela emoção repentina, a relação entre luta e fuga, ou até mesmo aquele coração acelerado que você sente quando entra na sala aquela pessoa que você gosta, não é mesmo? Já a dopamina está relacionada ao prazer, à imaginação, à criatividade, à recompensa, do comer, do beber, dos prazeres. A serotonina está relacionada à satisfação, ao bem-estar, à alegria, à felicidade. Esses são os aspectos mais populares atribuídos a essas substâncias. Mas não é apenas isso, tá? Elas são responsáveis por uma série de emoções que estão além dessas, e não só por isso, mas também pelo funcionamento adequado de vários processos bioquímicos e fisiológicos que não são tão claros, Não são tão claros, não, que não são tão conhecidos pelo público em geral. E é justamente aí que está o risco dos efeitos colaterais de vários medicamentos que interferem na ação desses neurotransmissores. A sibutramina ela foi desenvolvida inicialmente para ser um antidepressivo. Então, como eu disse antes, essas catecolaminas se relacionam muito com as emoções. E elas são alvo da ação de vários antidepressivos diferentes. E justamente pelo fato da sibutramina atuar na atividade, na concentração desses neurotransmissores, havia nela um enorme potencial de ser um bom medicamento para a depressão. No entanto, ela falha nesse sentido. Mas durante os estudos foi observado que um dos efeitos colaterais importantes da sibutramina era a redução do apetite. Então, essa questão de efeito colateral passou a ser reconhecido como um potencial efeito terapêutico da sibutramina para tratar a obesidade. Esse medicamento aumenta a concentração desses neurotransmissores numa estrutura específica do cérebro que regula o centro da saciedade, e esse é o mecanismo pelo qual ele aumenta o apetite. Só que a sibutramina ela não é seletiva ou específica, eu posso dizer assim, de aumentar esses neurotransmissores apenas nessa região do cérebro. Outros antidepressivos funcionam melhor do que a sibutramina, provavelmente porque eles têm afinidade por outras estruturas do cérebro, lá alterando a concentração dessas catecolaminas, talvez em uma intensidade um pouco diferente,
ou em uma modulação um pouco diferente, em proporção um pouco diferente, o que garante a esses outros medicamentos antidepressivos, como bupropiona, por exemplo, venlafaxina e outros medicamentos dessa classe, maior efetividade e maior segurança do que a sibutramina. Então, a sibutramina ficou restrito apenas à perda de peso. Para entender por que é atribuído à sibutramina tantos efeitos colaterais, talvez a gente precise entender um pouco sobre como acontecem esses efeitos colaterais. Eu vou tentar ser breve. Mas imagine a seguinte questão. Temos no corpo uma quantidade gigantesca de processos bioquímicos que são mediados por estruturas proteicas, por sinalizadores, por neurotransmissores ou citocinas, substâncias liberadas pelas células, enfim, são muitos processos. Se o corpo tivesse que ter uma instrução genética e o desenvolvimento de vários mecanismos bioquímicos diferentes para cada um deles, isso acarretaria um grande custo metabólico. Então, o que o corpo faz é aproveitar determinadas estruturas proteicas e sinalizadores celulares que já existem para várias funções diferentes. Eu vou lhe dar um exemplo para vocês entenderem melhor. A histamina, por exemplo. A histamina e seus receptores e os seus mecanismos de produção estão relacionados a várias atividades diferentes. Olha só, na pele, a liberação de histamina e a ligação no receptor de histamina H1 provoca alergia, regula a alergia. Já no estômago, a histamina em interação com o seu receptor H2, por exemplo, regula a acidez gástrica. E no cérebro, a histamina, seus receptores, é importante para nos manter acordados. Então você observa que um medicamento, por exemplo, como um antialérgico, pode interferir não só no processo da pele, mas também no cérebro, causando sedação. Também não é curioso que uma substância que regula a alergia e estado de vigília também regule a acidez gástrica? Tá vendo? Então, uma única substância uma única substância e os seus mecanismos bioquímicos são responsáveis por várias funções. Vamos lá, no caso da dopamina, por exemplo. A dopamina no sistema límbico, por exemplo, em excesso, ela pode provocar paranoia, ela pode provocar sensação de perseguição, delírio, né? A baixa de adrenalina pode provocar sono. Já o excesso de adrenalina pode provocar taquicardia, pode provocar vasoconstrição, elevação da pressão arterial, estresse, sudorese excessiva. Já as serotoninas, que são muito relacionadas à felicidade, ao bem-estar, em excesso, ela pode causar, por exemplo, dificuldade de perda de libido, anorgasmia, tem uma relação com náusea, com vômito, tem uma relação com enxaqueca. Se você tiver uma elevação muito grande dessa substância, pode provocar uma síndrome serotoninérgica, justamente porque essas substâncias elas não são responsáveis por uma função só. Elas são responsáveis por funções diferentes em regiões dos cérebros diferentes. Uma das características da sibutramina não é aumentar essas catecolaminas, as 3 no caso, não é? Porque existem antidepressivos que melhoram ou aumentam a quantidade da serotonina, como a fluoxetina, por exemplo, ou da dopamina e da adrenalina, como a bupropiona, venlafaxina, desvenlafaxina também aumenta mais de um desses neurotransmissores, mas provavelmente esses medicamentos eles conseguem fazer isso de uma forma mais modulada, de uma forma mais específica em determinadas estruturas, o que diminui bastante os seus efeitos colaterais. Não que eles não tenham, né? Mas torna esses efeitos colaterais menores e mais fáceis de lidar. No caso da sibutramina, ela não é tão seletiva, tão específica, ou então ela aumenta essas catecolaminas de uma forma indiscriminada, ou talvez num nível mais elevado. Então você tem problemas relacionados, por exemplo, a elevação da noradrenalina, que é um ativador do sistema nervoso simpático.
Então você tem vasoconstrição, elevação da pressão arterial, bradicardia, aumentando o risco, inclusive, de parada cardíaca, de morte súbita. Isso já aconteceu, está relatado, inclusive em pessoas que não têm risco cardiovascular. Não é incomum você ver relatos ou descrições em artigos científicos de pessoas que tiveram surto psicótico, por exemplo, por causa da elevação da dopamina no sistema límbico. Ou então, pessoas que tiveram síndromes serotoninérgicas, uma elevação exagerada dos níveis de serotonina, porque estavam utilizando a sibutramina junto com outros antidepressivos. Um outro problema muito relacionado à sibutramina é a dependência química. A elevação dessas catecolaminas também é um mecanismo de ação de alguns entorpecentes, a despeito de algumas drogas de abuso, que também elevam exageradamente o nível dessas catecolaminas, especialmente a adrenalina, que causa dependência química. Isso também acontece com a sibutramina. Então, o risco de dependência com a sibutramina é alto. Observem que é uma droga que, embora seja bastante eficiente porque se propõe de inibir o apetite, essa elevação indiscriminada das catecolaminas em várias estruturas diferentes, tanto do sistema nervoso central quanto do sistema nervoso periférico, é responsável por uma gama de problemas que variam de dependência química, de elevação de pressão arterial, de risco de surto psicótico, de taquicardia. E isso fez com que esse medicamento seja um medicamento de segurança muito ruim e de uma relação custo-benefício para perder peso muito desfavorável. Assim como muitos medicamentos para emagrecer, e surge, tem um monte de propaganda, tem um boom de vendas e logo os efeitos colaterais aparecem, os problemas ficam evidentes e esses medicamentos são deixados de lado até aparecer um medicamento novo. Mas, Elia, então por que esses medicamentos existem? E por que eles não são usados na prática clínica? Porque é preciso fazer, em muitas situações, uma análise de custo-benefício. Vale a pena utilizar esse medicamento? Veja, para pacientes obesos, com muitas complicações relacionadas à obesidade e que correm um risco de vida iminente, o risco de uso da sibutramina é menor do que o dano que essa obesidade pode causar a essa pessoa logo de imediato. Então, a sibutramina pode trazer um ganho para esses pacientes, se eles forem muito bem acompanhados e se forem usados, se eles forem muito bem acompanhados e se a sibutramina for utilizada por um período de tempo curto. A sibutramina também é responsável por causar muito efeito rebote. Então, para fins estéticos, pode não ser um medicamento muito útil, porque embora você perca um peso de imediato, logo depois da suspensão da sibutramina, vai vir uma crise de abstinência, e junto com isso o efeito rebote. Eu não ouso dizer que a farmácia é o pior lugar para você emagrecer. Pode ter ferramentas úteis, sim, mas é preciso analisar o custo-benefício, o que serve para um paciente não serve para o outro. Em quadro geral, são estratégias para ser usado em curto período de tempo, seja a sibutramina ou seja qualquer outro medicamento para emagrecer. Né? A cirurgia bariátrica parece ser uma alternativa boa para pacientes que têm uma carga genética e uma grande dificuldade de perder peso, mas para fins estéticos, talvez quase que com certeza a reeducação alimentar e o exercício físico é a melhor alternativa a qualquer outra estratégia de medicamentos. Em relação à sibutramina, é bom pensar direitinho se vale a pena, tá?